Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso curso CTB 360, artigo por artigo. Essa é a nossa aula inaugural, onde nós vamos iniciar a análise de todos os dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. Com certeza é um trabalho de fôlego, mas a gente vê essa necessidade, considerando a dificuldade da nossa legislação, as recorrentes mudanças e atualizações, então a gente parte para esse novo projeto e gostaria de agradecer você que nos acompanha e vai nos acompanhar ao longo dessa jornada, tá bom? Então a gente vai seguir com essa análise, artigo por artigo. A ideia é nós mantermos vídeos por artigo, então cada artigo vai ter o seu vídeo. Obviamente nós vamos ter ali alguns artigos um pouco mais extensos, por questões de didática a gente vai dividir esses mais extensos em duas partes, mas via de regra vamos analisar caput, eventuais incisos e parágrafos. Vamos tentar condensar esse conteúdo num vídeo para que você possa ter na plataforma o cardápio para que você possa se servir. Então, eu quero ouvir o comentário do artigo 1º, então eu vou lá no vídeo, vai estar nomeado com artigo 1º e assim sucessivamente. Então, 360, vamos fazer essa leitura de toda a essência do CTB, todos os dispositivos, vamos dar essa volta completa, remete a essa ideia de 360 graus, e por enquanto, enquanto não tivermos aí uma nova alteração legislativa que mude com o esqueleto do código, temos 360 artigos, tá bom? Então, quero já começar, vamos fazer aqui a análise do artigo 1º do CTB, que diz que o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este código. Ora, a gente sabe que o CTB ele é dividido em duas partes. Ele tem uma parte administrativa e existe uma parte criminal. A parte administrativa, no que diz respeito à fiscalização de trânsito, das normas de circulações em conduta, a constatação do cometimento de infrações, essa tem como pano de fundo as vias terrestres do território nacional abertas à circulação. Então, eu vou ter a aplicabilidade das normas de cunho administrativo em todas as vias terrestres abertas à circulação, tá? Já a parte criminal, a gente sabe que ela não está restrita às vias terrestres abertas à circulação, e eu posso então ter essa aplicabilidade considerando todo o contexto que deve envolver para que possa se caracterizar um crime de trânsito. A gente vai falar mais isso no capítulo específico sobre crimes, tá bom? Então, o trânsito de qualquer natureza, qual seria essa qualquer natureza? Tá bom? A natureza em que o trânsito pode se desenvolver, ela pode se dar no âmbito público e privado, ela pode acontecer de natureza remunerada ou ainda de natureza gratuita, ela pode se dar de forma individual ou coletiva. Então, qualquer que seja a natureza desse trânsito, ele então vai se encaixar e deve estar em consonância com as diretrizes dispostas no Código de Trânsito Brasileiro. Então, trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, e aí eu tenho um conceito de via que nós vamos explanar logo mais à frente. Essas vias, que podem ser urbanas e rurais, eu tenho ainda as vias equiparadas, mas no território nacional a gente tem a circulação de veículos de outros países no território nacional, mas eu não tenho como aplicar o Código de Trânsito Brasileiro, ainda que seja um veículo registrado no Brasil fora do território nacional. Tá certo? Então, há uma restrição dentro desse território e essa abertura à circulação é o ponto-chave. Então, a via ela tem que estar aberta à circulação para que eu possa ter essa aplicabilidade. A gente vai ver algumas ressalvas a alguns contextos específicos a título de exceção, mas a regra é que o CTB vai ter a sua aplicabilidade nas vias abertas à circulação, aquelas onde o trânsito ele é livre. Tranquilo? Então a gente tem aqui o caput
do artigo 1º. E aí, na sequência desse caput do artigo 1º, a gente vem com o parágrafo 1º do artigo 1º, onde ele diz que considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fim de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Então a gente já encontra aqui nesse parágrafo 1º a definição de trânsito. Então o trânsito é a utilização dessas vias por sujeitos, e esses sujeitos podem ser pessoas, veículos e animais, a forma como eles se organizam, seja isoladamente ou em grupos, conduzidos ou não. Aqui eu já vou fazer o link no que diz respeito aos animais, que no capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta, lá nós encontramos uma disposição que os animais na via, eles só podem estar quando conduzidos por um guia. Então vai ter essa condição aí, tá? Para fim de circulação, e aí eu tenho os objetivos. Eu utilizo dessa via com objetivos específicos, né? Eu utilizo com objetivos específicos. Ora, eu vou utilizar essa via para estacionar, para circular e para operações de carga ou descarga, ou ainda para parada. Então, circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Então, eu me utilizo da via com fins específicos. E aí a gente vai fazer uma distinção do que seja essa circulação, que remete à ideia de movimento, essa parada com um fim específico e categórico para desenvolver a operação de embarque e desembarque, efetivar embarque e desembarque de passageiros, que pode se fazer acompanhar por itens pessoais, que não se confunde com carga e descarga, o estacionamento, que é a imobilização do veículo por tempo superior ao necessário para realizar embarque e desembarque, então não está atrelado a tempo. A diferença entre parada e estacionamento ela é circunstancial, ok? E eu tenho a operação de carga ou descarga, que para efeitos de fiscalização ela é considerada como estacionamento, tá bom? Então eu me utilizo da via com esses fins específicos, tá? E os sujeitos que estão envolvidos dentro dessa definição. E aí a gente tem a dicção do parágrafo 1º desse nosso artigo 1º, nessa nossa análise aqui inicial, dando abertura a esse nosso CTB 360 artigo por artigo, ok? A gente ainda vai encontrar na sequência o parágrafo 2º nesse artigo 1º, que diz que o trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Aqui a gente encontra uma relevância do trânsito em condições seguras, né? Então eu tenho aqui essa relevância. O direito à segurança viária, ele é inerente, os constitucionalistas já apontam aqui como um direito de terceira dimensão. É aqui que a gente consegue casar muito bem com a indisponibilidade dos gestores em executarem a municipalização do trânsito. Então a municipalização ela chega como um dever dos gestores, na medida em que o Estado tem a obrigação, porque o trânsito em condições seguras é um direito de todos. Então o Estado, né, quando ele se faz representar pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, eles, no âmbito das respectivas competências, eles devem adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então, o fato de eu ter um município de pequeno porte, com uma pequena população, isso não tira o direito de você transitar, de você circular em condições seguras. Então, aqui a gente tem o direito ao trânsito seguro como um direito
de terceira dimensão, como os constitucionalistas falam, e que ele é indisponível. Tá? Ele é indisponível. Ele não pode ser dispor. Ele tem que ser garantido, ele tem que ser ofertado. Tá? Então, é muito bom, a gente já encontra no próprio texto constitucional, lá no artigo 144, no parágrafo 10, onde eu tenho direito à mobilidade urbana eficiente. Ela se casa muito bem com esse trânsito em condições seguras, a própria segurança viária. Perfeito? Muito bem. Na sequência, parágrafo 3º, os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências. Então, cada um tem a sua competência, cada um responde pela competência que a lei lhe atribui. Objetivamente. Então, aqui é o cerne do parágrafo 3º, é quando a gente vai falar sobre a responsabilidade objetiva dos órgãos e entidades componentes do SNT. E essa responsabilidade objetiva, ela independe de dolo ou culpa. Basta que a conduta tenha ou guarde um nexo causal com um resultado, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas e projetos, serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro. Então veja, seja por atos comissivos, atos omissivos ou erros na execução e manutenção de programas, projetos e serviços. Então, o órgão de trânsito que tem a circunscrição, que detém a competência para aquele contexto em que se viu acontecer determinado dano ao cidadão, ele vai responder objetivamente, independentemente se o seu agente agiu com dolo ou culpa. Obviamente que cabe uma ação de regresso do órgão contra o agente responsável, mas perante o particular, os órgãos vão responder objetivamente. Basta que eu tenha ali aquela caracterização de conduta, nexo causal e efetivo dano. Tranquilo? Muito bem. Em linhas gerais, é isso que a gente encontra aqui no parágrafo 3º. Parágrafo 4º. Foi vetado, e a gente tem aqui então o parágrafo 5º, os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao SNT, Sistema Nacional de Trânsito, darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Sempre que pontuo sobre esse parágrafo 5º, defesa da vida, ela é um princípio, né? Então tem um princípio máximo, e a gente sabe que dentro da hierarquia, nós temos os princípios, eles estão acima das normas. E em determinada ocasião, o próprio STF, ao analisar a constitucionalidade de uma penalidade prevista no CTB, na ocasião, no artigo 218, inciso 3, quando ele trazia ali a infração de exceder o limite de velocidade em mais de 50%, o legislador trouxe um texto dizendo que deveria haver a suspensão imediata do direito de dirigir. E isso foi objeto de questionamento que chegou ao STF, porque ele feria o devido processo administrativo, onde não se garantiu o direito ao contraditório e ampla defesa. E o STF, de forma surpreendente, ele pontuou exatamente, trazendo menção a esse parágrafo 5º, artigo 1º, dizendo que a defesa da vida, ela constitui, num confronto aí de princípios do devido processo administrativo, ela é prioritária, né? A gente sabe que os princípios, eles não se sobrepõem, mas no caso concreto eles devem ser sopesados. Então, a defesa da vida, com certeza, ela é um princípio que vai ter uma consideração muito forte nos casos concretos, tá bom? Então, a gente tem essa base nesse artigo 1º, para que a gente possa, então, fazer as análises das responsabilidades, das competências e das ações que devem ser tomadas dentro desse Sistema Nacional de Trânsito que a gente vai analisar na sequência. Beleza? Valeu? Na sequência, a gente vem com o artigo 2º. Valeu, um abraço.